Nesse capítulo aqui que a gente leu, nesse trechinho, ele traz para cá os seus discípulos. Por quê? A gente precisa entender o seguinte: os discípulos de Jesus, na sua maioria, eles conheciam a lei judaica e eles viviam ali naquele triângulo, né? Que o Moi estava explicando pra gente, que é o quadradinho deles, né? O mundinho deles, onde sinagogas, a lei judaica era pregada, todos conheciam, todos sabiam do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não era uma Babilônia. Eles estavam ali num lugar que era familiarizado com as coisas antigas de Deus, digamos assim. Mas ele queria nos ensinar algo. Eu vejo que isso aqui é muito mais até para nós, gentios, do que para o próprio Pedro, né? Tiago, João, que eram pessoas, que eram judeus, né? Alguns já eram seguidores de João Batista. Então, ele traz seus discípulos para esse lugar. E ele fala: quem os homens dizem que eu sou? Que hoje em dia é a mesma coisa. Os espíritas falam que Jesus é um mestre de nível elevado, um espírito de luz. O candomblé fala que é Oxalá. Os árabes falam que Jesus é um profeta. Os judeus, como ele disse ontem, dizem que ele é um rabino, nem um profeta. Ele disse isso. Nós não consideramos nem como profeta, consideramos como mais um rabino dentre muitos que teve na história judaica. Então os homens dizem muitas coisas. Que era um homem bom. Como diz, os hindus dizem que Jesus era um avatar, né? Um homem iluminado. Cada um fala uma coisa. E ele fala para Pedro: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, aqui, no meio dessa situação, diante de uma adoração pagã abundante, não no mundinho deles, porque é muito fácil dentro da igreja a gente dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É muito fácil no lugar onde a presença de Deus, onde a palavra de Deus, ela é farta e abundante. Mas muitas vezes a gente vai estar em lugares onde nós estamos sozinhos. Às vezes a nossa casa é um lugar assim, né? Às vezes nossos pais são espíritas, têm imagem, estão praticando, porque o culto a Afrodite era um culto de promiscuidade, inclusive homossexual, por exemplo. Às vezes a sua casa está sendo cultuado, isso, né? Na sua família, às vezes não dentro do seu lar, mas na sua família. E muitas vezes a gente se vê nessa situação, e muitas vezes a gente se vê oprimido. Nesses momentos todos, a gente faz uma oração de confissão de Jesus uma vez na nossa vida, mas nesses momentos todos a gente tem que se lembrar de quem Ele é. Porque nele nós podemos todas as coisas. Muitas vezes a gente, sendo cristão, se vê em situações de opressão, até demoníaca, porque a gente se esquece de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que Ele, em nós e nós nele, podemos todas as coisas. E Pedro faz essa declaração, ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: você é bem-aventurado, porque isso, ninguém pode se convencer disso por homens, por carne e sangue. Só quem é revelado pelo meu Pai, né? A gente sabe que o maior milagre da nossa vida é a nossa conversão. Quem poderia te convencer de que Jesus é o teu Salvador, é o teu Deus, que queria te fazer nascer de novo? Só o próprio, né? Só o Espírito pode revelar o nosso Espírito. Por conhecimento, não se convence disso. Tem pessoas que conhecem muito a Bíblia, que são teólogos, né? Que já leram a Bíblia de cabo a rabo, às vezes até fizeram uma faculdade de teologia cristã e não se convencem. Por quê? A carne e sangue não pode revelar isso para ninguém. É só o nosso Pai que está no céu. E quando nós dizemos quem Ele é, Ele nos diz quem nós somos. Por quê? Quem nós somos nele. Pedro, a gente sabe pela história bíblica, ele era um cara super deformado, né? Que ele era medroso, que ele era boca dura, que ele era precipitado, que ele era ansioso, que ele falava demais. Era um cara cheio de defeito. Mas Jesus, quando ele vê que Pedro entendeu quem ele era, ele falou: então eu te digo que tu és Pedro, tu és uma pedra, tu és uma rocha. Ele não era nada. Mas se ele reconheceu a partir daquela revelação de que ele era o Messias e de que ele estava caminhando com ele, ele se tornou aos olhos de Jesus uma pedra. E
sobre essa pedra, que é a firmeza que a gente tem em Cristo, ele edificou a igreja dele. E esse lugar era conhecido como as portas do inferno. Por quê? Cada porta de cada templo representava uma porta de entrada para o inferno. E ele diz, as portas do inferno, esse sistema de adoração pagão, não vão prevalecer contra a minha igreja. Igreja, a palavra igreja, em grego é eclésia, que é o quê? Ajuntamento. Onde 2 ou mais estiverem. Quando estiverem 2 ou mais dos meus, as portas do inferno não prevalecem. Aleluia. Não importa quem estejam adorando, se é os homens, porque César era adorado, não importa se é um pastor falso, não importa se é a deusa do sexo, se é a prostituição, não importa. Porque onde houver a revelação de que eu sou o filho de Deus, as portas do inferno não prevalecem contra esse ajuntamento de pessoas. E é isso que a gente, né, tem que se lembrar aqui. De quem é Jesus nas nossas vidas, de quão poderoso ele é, de que nada vai prevalecer enquanto a gente estiver unidos a ele e unidos entre nós. Porque a igreja é a eclésia, é o ajuntamento dos santos, é o ajuntamento dos crentes em Cristo, né? Amém, queridos? Amém. Vamos fazer uma adoração ao Senhor.